Olá, graça e paz. Como é que vocês passaram a semana? Como é que tá aí essa quarentena em casa? Tem coisas que a gente tem que passar, né? Fiquei bastante feliz que na semana passada muitas pessoas acessaram a aula. Eu vi lá no grupo comentando. Muito obrigada pelo prestígio, por vocês estarem participando também com a gente. Então, na aula passada nós falamos sobre a baixa autoestima e hoje nós vamos falar mais um problema, né, que o ser humano enfrenta e que o leva para fazer terapia. Graça que Cura é o nosso livro. Então, o primeiro capítulo nós tratamos sobre crítica e autocrítica. Segundo capítulo falamos de baixa autoestima e hoje nós vamos falar sobre a depressão. Fala-se muito em depressão, né, que é o mal do século, e o nome da nossa lição é Vencendo a Depressão, o Mal do Século. Então, depressão significa o seguinte, é o que o dicionário define. É um substantivo feminino. Falando psicologicamente, ele é uma doença psiquiátrica de origem crônica e que causa alterações do humor, tristeza intensa, permanente, agregada à dor, à desesperança, à culpa e etc. É um enfraquecimento, é uma falta de ânimo, né, da moral também, esgotamento, abatimento. E na geografia, quando a gente estudou lá, né, no ginásio, na nossa época do ginásio, fala que é abaixamento de nível causado por peso ou pressão, desnível, depressão do solo. Interessante que se a gente fizer uma comparação com a nossa vida, né, a pessoa que entra em depressão baixa o nível, por quê? Porque houve antes uma pressão, um peso sobre ela. Então é interessante fazer essas analogias, essas comparações, né? Parece que não tem nada a ver, a geografia é uma depressão, mas tem a ver sim, se a gente conseguir relacionar, tem a ver sim. E aí eu quero passar para vocês, antes de falar do que é, dos sintomas, das causas, alguns dados bem alarmantes. Aqui umas coisas que eu pesquisei, nos links, numas revistas aí, diz que em 16 anos o número de mortes relacionadas à depressão cresceu, sabe quanto? 705% no Brasil. Suicídios e outras mortes também estão contando aí. A revista Exame de 2014 que mostrou isso. Outro dado é que 44% dos paulistanos já tiveram algum transtorno mental. Revista científica americana, que trata da mente e do cérebro. Fala também que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes que tem nas pessoas ao redor do mundo. O Brasil é o primeiro lugar, 10,8% de pessoas sofrem com este mal, e o Japão está no último nível, né, no último ranking, só 2,2% é que tem esse problema da depressão. Outra coisa também importante, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 340 milhões de pessoas e causa 850 mil suicídios. É um número bastante grande, né, meus irmãos? Outra pesquisa diz que 2 a 5% das crianças sofrem também com algum transtorno depressivo. Então veja que a coisa já vem de lá de cedo. Bem novinha já a criança já manifesta esse transtorno. Fala que também pessoas que sofrem depressão, elas apresentam 3 vezes mais probabilidade de contrair a doença de Parkinson. Isso foi feito na Holanda, essa pesquisa. E a Organização Mundial de Saúde disse também que na época que foi feita a pesquisa, a depressão era o 5º maior problema de saúde pública. Hoje a gente vê que já não é o 5º, está lá entre segunda maior questão de saúde pública. 10% da população mundial já tiveram depressão, sendo que 60% fazem o tratamento e 50% são diagnosticados corretamente. Mas muitas vezes a depressão ela nem é diagnosticada corretamente e a pessoa fica ali sofrendo por anos a fio. A gente tem pessoas que dizem que a depressão é coisa do demônio, é demônio, não tem nada de depressão. O outro diz que é pecado. Entre esses dois, o que a gente tem de fato é que a depressão é uma doença.
É uma doença assim como a artrite, como a enxaqueca, como, né, qualquer outra doença que a pessoa tenha. Bico de papagaio, então é uma doença e precisa ser tratada como tal. Então a gente acredita que até pode ter demônio, né, se aproveitando de uma situação da pessoa estar mais frágil. Também pode ser pelo pecado, dela ter feito alguma coisa e não conseguindo perdoar, não conseguindo se acertar, acabou então levando à depressão. Mas não que depressão é pecado ou o do diabo. Agora vamos falar também alguns sintomas mais comuns. Como é que a gente sabe que a pessoa está com depressão ou não? A gente tem alguns sintomas, alguns indícios. Então, por exemplo, a pessoa ela tem um sentimento assim, de desesperança muito grande, ela fica ali, né, cabisbaixa, não quer sair do sofá ou da cama, não vê saída para o problema dela, ela pensa que nunca mais nada vai dar certo, mesmo com todos os esforços que ela possa fazer. Outra coisa é a perda de interesse nas coisas que antes dava prazer. Por exemplo, ler um livro, ir a um shopping, namorar, ficar com os filhos, cozinhar, fazer caminhada. A pessoa não tem mais prazer em nada. Para ela é tanto faz como tanto fez, não quer saber de nada disso, porque ela não sente mais alegria nem prazer nessas coisas. Outro sintoma também é a alteração do apetite. Pessoas que passam a comer demais ou deixam de comer. E sendo que no mês 5% do peso dela pode aumentar ou diminuir. Isso é um indício de que a pessoa pode estar com depressão. A alteração do sono também é um dado muito importante da gente observar. Então a pessoa ou dorme demais, está sempre dormindo, quer dormir o tempo todo, ou dorme de menos, né? Tem insônia, acorda de madrugada e não consegue mais dormir por muitos dias. Então isso também é um sintoma sério da pessoa que tem depressão, porque quando a pessoa não dorme, né, o pastor Abner falou com a gente quando nós estudamos, pessoa sem dormir durante 2 dias, 3 dias, ela pode cometer qualquer loucura, qualquer coisa assim, muito séria, porque o corpo não pode ficar sem dormir, tem que descansar. Então a pessoa que não dorme é um problema sério. Outra coisa é a irritabilidade e inquietação. A pessoa fica muito inquieta, tudo irrita, é tolerância zero. Lembra daquele programa antigo, Tolerância Zero? É a mesma coisa, tudo e todos irritam essa pessoa. Perda de energia, muito cansaço, está sempre cansada, esgotada fisicamente, parece que dorme e não descansa. Mesmo as pequenas tarefas, ela consegue ficar muito cansada. E aí demora para fazer as coisas também, não consegue ter aquela linearidade, aquela coisa de fazer rápido o que tem que fazer, né? Ou pelo menos no tempo certo. Outra coisa é a autoaversão. A pessoa passa a se sentir culpada, critica a si mesmo demais, qualquer problema que tenha, qualquer falha, qualquer erro dela, é motivo dela se condenar praticamente. Problemas de concentração também, começa a ler, esquece do que leu, tem que voltar, lembrar das coisas fica difícil. Então tudo isso são sintomas que uma pessoa com depressão pode ter. E também a questão das dores, né? Maria das Dores ou José das Dores, dói tudo. Dói os braços, dói as costas, dói o estômago, muitas dores assim. Então também pode ser um indício. É lógico que cada um desses isolados precisam ser averiguados. Mas quando a gente tem a questão do sono, que não está dormindo bem, a questão do apetite e a questão da perda de prazer, aí é certeza, está com depressão e precisa de ajuda. Agora, por que a gente tem depressão? Qual será a causa, né? Por que a gente entra em depressão? O autor do nosso livro aqui, ele fala que as causas podem ser sociais, emocionais, psicológicas, físicas e até espirituais. E ela aparece como resultado de um excesso, geralmente. Então, excesso do quê? Excesso de trabalho. Sabe aquela pessoa que trabalha direto, 24 horas por dia, está sempre com o celular, sempre ali com o computador, notebook, não descansa, é workaholic. Essa pessoa está tendo um excesso, pode depois dar numa depressão.
O excesso por omissão, também a falta é problema. Não só o muito, né, mas o pouco também. Então a falta de ação, a pessoa que não trabalha, que não se relaciona, que se isola, não tem pessoas para ela se abrir, para conversar, então ela fica naquela inatividade, também é um problema. Excesso de carga, pode ser então, uma doença grave, um divórcio, a morte de um cônjuge, a morte de um filho, de um pai, né? Desemprego, solidão, falta de apoio social, recentes experiências estressantes da vida, histórico familiar. Se já teve alguém na família que teve depressão, provavelmente alguém também vai ter desta família. Problemas de relacionamento conjugal, tensão financeira. Aqui a gente, pensando nos dias de hoje, vê que se a pessoa não estiver bem ali estruturada, não estiver bem apoiada, ou através dos seus pastores, da família, de amigos, de pessoas com quem ela possa se abrir, ela pode no momento desse entrar em depressão, porque não pode sair de casa, não pode trabalhar, não sabe como vai ser, né, depois. Então aquilo é uma tensão que a pessoa fica, né, principalmente quem trabalha por conta própria. Então esse daí fica com aquela tensão, se não for bem trabalhado, se não tiver ali bem assessorado, ele pode entrar em depressão. O uso de álcool e de drogas, os traumas, né, e abusos da infância, problemas de saúde ou dor crônica, situação de emprego ou desemprego, tudo isso leva a uma depressão. Então vocês vejam que as causas não são poucas, né? Tem muita coisa que pode gerar a depressão. Não é à toa que ela é uma das, a questão do século, né? A doença do século, e tantas pessoas estão sofrendo com esse mal, porque muitas causas. Então se a pessoa não tiver ali com quem se abrir, com quem conversar, ela vai entrar em depressão, porque são muitas causas aqui que a gente viu. Eu quero falar para vocês de um personagem bíblico que teve depressão. A gente tem na Bíblia muitos casos, né, de pessoas que tiveram depressão. É lógico que lá na palavra não está dizendo, olha, fulano teve depressão. Mas hoje a gente sabendo todos os sintomas de uma pessoa depressiva e vendo o que o texto bíblico nos diz, a gente logo consegue concluir que aquela pessoa teve depressão, sim. Então vamos lá abrir nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. É isso aqui. Isso, a história de Elias. Elias foi um profeta abençoado, Deus operava muitos milagres por meio dele, mas num determinado momento ele fraquejou. Vamos ver o texto aqui o que diz. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor.
Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas adiante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unjo Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a dor 10º. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram então, e se dispôs e seguiu Elias e o servia. Aqui então a gente vê a história de um homem que sempre lá serviu a Deus, como ele disse, sempre servi, sempre te louvei, sempre fui fiel, zeloso para com o Senhor. Deus dá uma força para ele, ele enfrenta aqueles 400 soldados, profetas de Baal, e consegue ali, né, orar, provar que Deus é o Senhor, que Jeová é o Senhor Todo-Poderoso. E depois, por uma palavra da Jezabel, o que ele faz? Vai embora. Mas por que? Elias era frouxo? Não, ele sempre foi usado por Deus, teve sua força. Mas ali, lembra que eu falei que uma das causas pode ser a exaustão, o excesso, o trabalho assim, o que você enfrenta, que exige muito de você? Foi o que aconteceu com Elias. Então Elias exigiu muito dele fazer aquilo que ele fez, enfrentar tantos profetas e acabar fazendo aquela obra lá, aquele milagre que Deus operou por meio dele. Então, depois disso, é lógico que ele precisava de um descanso, precisava de se alimentar, e aí logo em seguida vem a rainha, fala alguma coisa para ele, que ele seria morto, do jeito que ele fez com os profetas. Não deu outra, Elias acabou cedendo à depressão. E aí o que aconteceu com ele? Deus manda um anjo e dá o que para ele? Alimento, água, e ele dormia. Alimento, água e dormia. E depois Deus falava com ele também. Então a gente já começa a ver aqui que para a gente se livrar da depressão, para ser curada da depressão, precisa dessas coisas, de alimento, né, do líquido, da água e do descanso e falar com alguém. Deus falava com ele naquele momento. Então, antes da gente falar sobre a questão da cura, né, como a gente pode vencer a depressão, eu gostaria de dar para vocês um testemunho da minha vida. Eu tive depressão em 2007, fiquei 3 anos e meio afastado de uma das escolas, escola do estado, e fiquei mal mesmo, muito mal. Eu chegava da escola das minhas filhas, deixava elas na sala, e eu ia para o quarto dormir. Eu dormia, chorava, não queria fazer nada. Tudo aquilo que fala lá dos sintomas, né? De ganhar peso ou perder peso, dormir mal, eu dormia muito, não comia tanto, mas dormia bastante. E não tinha prazer, na alegria em nada, nem de ficar com as minhas filhas. E como que cheguei nesse ponto? O que aconteceu? No ano de 2006,
eu trabalhava em 2 escolas, na rede estadual, né, no Américo Brasiliense, e também no ProSaber. Trabalhava de segunda a sexta no ProSaber e no estado de segunda a sábado, porque naquele ano o governador colocou cursos para a gente fazer aos sábados. Então trabalhava de segunda a sábado e no domingo trabalhava na igreja, porque naquela época meu marido estava pastoreando uma igreja na periferia, ali no Jardim Aclimação. Como não tinha muitas pessoas para ajudar, então eu ajudava no louvor, cantava, ministrava o louvor, dava aula na escola bíblica, estava sempre envolvida com os eventos, nas cantinas, no dia de ação social, era bastante coisa e eu estava sempre envolvida. Então, de domingo a domingo eu trabalhava, não tinha como descansar, estava sempre envolvida. E ainda tinha as 2 filhas, que não eram bebês, mas precisavam ainda muito de mim. Aí tá, naquele ano, além de todo esse trabalho que eu tinha, eu resolvi fazer uma cantata com o pessoal da igreja. É lógico, quem sabe de música não é uma coisa fácil, cantata, se ensaiar voz por voz e sair tudo direitinho. Fiz assim, ó, mas saiu a cantata. Apresentamos na COPE, na igreja, e aí acabou o ano. Ai, agora vamos descansar. Vamos descansar? No dia 5 de janeiro meu pai teve um AVC. E aí ele morava sozinho, lá em Indaiatuba, e tivemos que ir para lá, deixar nossas filhas lá com a minha cunhada na praia, que estávamos na praia, e ele não saiu mais do hospital, até quase teve alta e ia vir aqui morar em casa, mas aí ele adquiriu uma pneumonia e foi ficando, foi levado para a UTI, teve um AVC isquêmico na minha frente e foi ficando e a gente tinha que ficar indo para lá de quando em quando. Como ele tinha casa de aluguel, tinha que cuidar das coisas dele, eu entrei com uma interdição, eu também cuidava dos aluguéis, do cartão de crédito dele que tinha sido roubado. Então foi um trabalho assim extenuante, sinceramente foi bem desgastante. Além de eu não ter descansado depois de um ano tão cansativo, né, ainda veio essa questão da doença, que já é um problema em si, e ainda do deslocamento, de deixar a filha sozinha. Aí as aulas voltaram e eu não descansei e voltei a trabalhar junto, né, com o retorno das aulas. Aí ficou mais difícil ainda, porque eu tinha que continuar indo para Indaiatuba e as aulas aqui, voltando, e as meninas. Aí a minha irmã me ajudava bastante, mas eu tinha que ficar indo para lá. E aí no dia 18 de março meu pai faleceu. Lá em Indaiatuba, a gente tinha ido para lá acho que na sexta-feira, ou na quarta, não sei. E no sábado ligaram pra gente avisando que ele tinha falecido, vindo a óbito. E aí a gente foi pra lá, né, enterrou, trouxe ele pra cá, enterrou ele ali na Vila Pires. E depois disso, meus irmãos, eu só chorava. Eu não tinha coragem pra nada, vontade de nada. Chorava e dormia, chorava e dormia. Então vocês veem, eu posso ver no meu caso, muitas dessas coisas aqui. Exaustão, trabalho exaustivo, né? Nesse meio, comecei a dormir muito, não comia tanto, não tinha prazer nas coisas, então tudo isso gerou a depressão. E eu não estava tratando, né? Chorava, ficava em casa, tirei licença prêmio do Estado, na escola particular eu ia poucas vezes, mas continuei. E eu fui um dia no endócrino e ele olhou para mim e falou: vai tratar dessa depressão porque vai virar crônico. Falei: como assim? Não falei nada para ele. E ele já soltou essa para mim. Então comecei a pensar, né? Achava que crente não ficava com depressão, que era uma coisa que, imagina, você tem Deus no coração, você tem Jesus, não tem como ter depressão. Naquela época eu pensava isso, porque hoje, depois eu passei a pensar diferente. E fui atrás de psiquiatra, tomei inúmeros remédios, até que desse certo um deles, eram assim, diversos mesmo, e fazia um mal-estar, e o efeito colateral era terrível, e mudava, mas continuei indo, tratando com psiquiatra, tratando com psicólogo, e além de tudo, comecei a fazer coisas que eu me sentia bem, não aquilo que eu estava fazendo sempre, que era o trabalho que esgotava,
Naquele momento não dava mais para ficar trabalhando, corrigindo prova, preparando aula, mas fazer algo diferente. Então o que eu fui fazer? Minhas filhas estudavam piano lá em São Caetano, na Vila Gerte. Eu fui estudar piano com a professora delas. Entrei no coral da igreja na época da Alcideia. Comecei a fazer caminhada no Parque Celso Daniel, ler livros de autoajuda, né, cristãos, ler a Bíblia bastante e orar. Então isso tudo fez com que eu saísse daquela depressão. Não foi só uma coisa, a gente não pode só remédio não basta, só psicólogo não basta, só orar não basta. Tem casos que precisa de remédio, tem que fazer terapia, ou ter alguém, um conselheiro para você estar ali trocando ideia, falando aquilo que há no seu coração. Então eu posso dar esse testemunho para vocês. Eu passei pela depressão, fiquei 3 anos e meio afastada da escola, mas eu consegui voltar a trabalhar, readaptada, mas voltei e tive esse testemunho para contar para vocês. Então louvo a Deus porque eu pude sair disso. Não foi fácil, irmãos. Olha, quando eu lembro da situação, não queria limpar a casa, deixei de tomar banho algumas vezes. Você não quer nada. Só quem está passando pelo problema é que sabe. É uma situação muito terrível. Então se você está passando, ou alguém da sua família, alguém que você conhece, procure ajudar ao máximo, orientando, orando, conversando com essa pessoa. Nós vamos, a partir na semana que vem, ver como saímos da depressão, e aí você vai ter mais algumas coisas para falar com essas pessoas, porque é uma doença séria, que tem levado muita gente ao suicídio, muita gente deixando de viver aquela vida plena que Deus tem para cada um de nós. Então eu agradeço a Deus pelo livramento, pela cura, e porque eu posso também falar para outras pessoas que têm esse problema. Olha, eu venci, eu passei por isso, eu venci. Você pode sair dessa também. Amém, irmãos? Então Deus abençoe, que tenha uma semana abençoada, mas na quarentena ainda, né? Provavelmente na semana que vem a aula também será gravada, mas vamos levando aí. E eu vou passando para vocês os slides, os resumos da aula, e vamos seguindo, caminhando aí, tá bom? Deus abençoe, vou orar. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, que nos ensina e nos fala sobre tantas coisas, ó Pai. Nós aprendemos hoje que a depressão é uma doença terrível, que alguns personagens bíblicos tiveram essa doença, mas o Senhor curou, o Senhor livrou a cada um deles. E nos nossos dias também o Senhor tem feito isso. É uma doença terrível, que tem, ó Deus, ceifado vidas, mas o Senhor tem poder para curar. O Senhor deixou médicos, o Senhor deixou psicólogos, pessoas que podem ajudar. Então, ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, ó Deus, que conhece alguém que está com depressão, ou mesmo se for algum dos meus alunos, que o Senhor abençoe, que encontre a cura, Senhor, e seja, Senhor, testemunha também daquilo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, eu peço uma semana abençoada para cada um deles e glorifico o teu nome por tudo, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima.